falta essa comunhão. Eu não sei se eu vou poder ficar depois da aula. Isso aqui é o problema. Essa comunhão é muito boa. Vamos começar nossa aula de hoje? A gente está no artigo número 18 do Shamathy. Esse artigo ele é muito bom. O artigo 17, a gente aprendeu bastante coisa. É um artigo muito rico. O artigo 18... Posso falar uma coisinha aqui? Não é só porque eu não tenho podido estar aqui, mas você podia fazer igual o William, fazer um apanhado, fazer um resumo, entendeu? Do que você tem dado, um resumo, uma coisa assim bem breve, assim, para a gente não perder o fio da meada, porque você vai estar no capítulo 18, hein? Não sei, 17, 16, 15... Se puder, né? Eu posso, por exemplo, a cada 2 semanas, a gente lê praticamente um por semana. Aí, a cada 2 semanas, pode fazer um resumo. Um resumo dos principais pontos trazidos nesses artigos. Porque veja bem, eu pretendo estar aqui todos os sábados. Como estava lá? Todos os sábados. Eu pretendo. Meu desejo estar aqui todos os sábados, porque é importante uma pessoa que tem um destaque estar presente, porque todo mundo vê o cara que mora lá na Conchinchina está aqui todos os sábados, o cara que mora aqui daqui a entendeu? Então eu tenho esse desejo, eu preciso disso. Aí a gente pode fazer isso. Pelo menos a cada 2 semanas a gente costuma ler um artigo por aula, fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu nesse período. Agradeço. O título de hoje é O que significa Minha Alma Chorará em Segredo. Shamathy, 1940, em Jerusalém. Aí ele começa assim: quando a ocultação domina alguém e chega-se a um estado que o trabalho se torna insípido e não se pode imaginar e sentir qualquer amor ou medo, e nem se pode fazer nada em santidade. Então sua única saída é chorar ao Criador para que tenha piedade e ele remova a tela de seus olhos e coração. Aqui ele já está trazendo um ponto muito importante, que é o que a gente já falou dos estados de ocultação. Quando a pessoa ela vê que não está progredindo, ela não sente mais o Criador, ela não sente ajuda, ela sente o trabalho pesado, o trabalho espiritual está pesado nela. Então ela se vê num estado assim que ela não sente motivação, ela não sente aquele espírito que move ela para seguir em frente, mas ela está no estado de ocultação. E isso a gente viu nos outros artigos que isso acontece com qualquer um. Toda caminhada espiritual tem épocas que você progride, que você vê que tá tudo fluindo, tá tudo caminhando, e tem épocas onde cai uma grande ocultação em cima da pessoa. Então a pessoa ela se vê muitas vezes com um trabalho pesado para ela não está fazendo de uma forma que ela veja que está evoluindo, mas ela parece que não está saindo do lugar. Então nesses momentos a pessoa ela fica sem solução. Então é meio que essa ocultação prende a pessoa assim entre a parede e ela tem que agir, ela tem que fazer alguma coisa para sair daquilo. É uma situação sem saída, mas ela vê que ela não tem força para sair. Aí que vem um apelo sincero, porque a necessidade é a mãe de todas as coisas.
Então, assim, o ser humano, muitas vezes ele age, ele toma uma atitude porque ele está contra o muro. Quando ele vê que não tem o que fazer, ele pede, ele faz o pedido mais sincero. O pedido mais sincero é quando ele vê que pelas mãos dele próprio, ele não consegue. Ele se vê sem esperança. Então, esse pedido é um pedido que chega ao Criador. É o pedido de Malhut por ajuda de Keter. É Malhut querendo se elevar. É Malhut querendo adquirir as propriedades das Sefirot superiores. Então ele vê que ele não tem saída e pede para o Criador remover a tela. A tela que ele se refere aqui, o que ele quer dizer? O que ele fala, a única saída é chorar ao Criador para que tenha piedade e remova a tela. É remover a ocultação. É pedir para o Criador se revelar, tirar aquelas ocultações da frente. E ele vê que aquilo tem um objetivo, que aquilo é para o bem. Então muitas vezes a gente tem o pensamento de que tudo é para o bem, mas nem sempre a gente pensa assim. Tem situações que a gente não consegue ver que tudo é para o bem. A ocultação é tão forte que a gente começa a ceder. Será que é mesmo? Começa a ter as dúvidas, começa a não conseguir enxergar por causa dessas ocultações, dessas telas. Então ele pede para o Criador que se revele, tire as ocultações dos seus olhos, para que ele possa ver que o que está acontecendo com ele é para o bem, faz parte do caminho espiritual. E na verdade, um bem para ele. Só que ele não está enxergando isso. A pessoa não está enxergando porque está num estado de ocultação. Mas até o estado de ocultação também é um passo para que ele se aproxime do Criador. Porque o estado de ocultação faz parte do caminho espiritual. Então, continuando, a questão do choro é muito importante. Como escrevem nossos sábios, todos os portões foram fechados, exceto o portão das lágrimas. Isso que ele fala do choro, isso quer dizer não só derramar lágrimas, mas pedir com sinceridade, pedir com a sua interioridade, com todo o seu ser. Então isso é exemplificado pelas lágrimas, o portão das lágrimas. O portão das lágrimas simboliza exatamente isso, a pessoa pedir com sinceridade, com tudo de si. A pessoa pedir com tudo de si para o Criador é simbolizado pelo portão das lágrimas, porque quando a pessoa chora, um choro sincero, a gente vê que a pessoa está botando tudo ali de mais interior, ela está botando para fora, ela está lançando um pedido. Então muitas vezes a lágrima ela simboliza isso, ela simboliza a pessoa trazendo aquilo que está lá dentro, que ela não vê mais saída, e jogando para o Criador, pedindo por favor que ele se revele e tire as ocultações, e que a pessoa veja que aquilo que está acontecendo com ela também é para o bem. Sobre isso, o mundo pergunta: se o portão das lágrimas não está fechado, então qual é a necessidade dos portões? Ele disse que é como alguém que pede um objeto necessário ao seu amigo. Esse objeto toca o seu coração e pede, e ele implora ao seu amigo, com todos os meios de prece e súplica. Mesmo assim, seu amigo não lhe dá a mínima atenção. E quando vê que as preces e súplicas não têm sentido, então ergue sua voz em pranto. Ou seja, quando ergue sua voz em pranto é porque ele lançou suas últimas forças. Essa é o pedido mais sincero, é você lançar o pedido para o Criador com todas as suas forças. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está contra o muro. Porque enquanto as situações elas estão cômodas, a gente está numa situação confortável, a gente não vai fazer isso. A gente não vai porque a situação está confortável, nós estamos confortáveis. Então, quando a gente está na situação mais difícil, é aí que conseguimos
elevar o pranto ao Criador, que é o pedido sincero. Dentro da Kabbalah, esse pedido sincero é simbolizado pela luz, pelo pedido que vem de baixo para cima. É a prece da criatura. Quando a criatura... Né? Oi? Isso remete muito ao Salmo 130. Isso, porque a pessoa ela está num estado mais baixo possível. Então ela lança o pedido ao Criador para o Criador tirar ela daquela situação, como se ela estivesse dentro do fundo do poço. Como o rei Davi muitas vezes, tem vários salmos que falam sobre isso, quando o rei Davi não vê mais saída, não vê que vai dar certo pelas suas próprias mãos, e ele faz o pedido sincero. A gente vê Davi como uma das pessoas que mais tem a confiança, o exemplo de maior confiança em Hashem. Porque Davi ele teve uma vida muito difícil. Ele passou por situações que exigem o extremo do ser humano. Ele fala que até os seus amigos, aqueles que estavam ao seu lado, que fizeram planos contra ele, o seu próprio filho quis tomar o poder, quis matá-lo. Então ele estava rodeado de inimigos. Então ele estava numa situação em que, se não fosse o Criador, ele não resistiria. Ele via que aquilo ultrapassava as suas forças. Então o pedido de Davi, por exemplo, foi muito sincero. Pode falar. Essa situação que o Eduardo está levantando agora é tão extraordinária que nós tivemos uma experiência há 6 anos atrás. A gente tinha voltado, moramos no Paraná, né, lá na terra do Rio, nós retornamos. E aí a gente recomeçou aqui no Rio, recomeçamos do zero, né? O Rodrigo já estava numa empresa que não pagava, estava ele e o Adilson. Lembra do Adilson? Eles trabalhavam juntos nessa mesma empresa. Eles estavam juntos lá em São Gonçalo, sem comer, sem salário, sem uma chuva, uma situação muito complicadíssima. Naquela noite, era 9 horas da noite quase, eu falei, com essa força aí, com essa sinceridade, eu falei, Deus, abre uma porta pro Rodrigo. Eu tirei uma força assim, e aí algo me falou assim, olha o Google, eu senti assim, desejo de ver no Google, sabe? Oportunidade. Aí quando eu abri, falei, pô, já fiz a oração, vou entrar aqui no Google. E o SESC estava precisando para 2 vagas no SESC. Exatamente pintou. Aí eu mesmo preenchi, que eu tenho todos os dados dele no meu celular, o currículo dele, eu mesmo preenchi o currículo, fiz tudo. E aí eu falei com ele, Rodrigo, eu creio que algo vai acontecer. E eu senti algo muito forte. Quando foi dias depois, não foi, meu bem? Dias depois, enviaram um e-mail para ele, convocando para o processo seletivo. Foi muito complexo, tive um concurso público, foram 2, 3 meses o sistema S é muito burocrático, né? E já está 6 anos. Já está 6 anos lá no SESC, entrou, Deus abriu essa porta. Ainda levei o Adilson junto. O Adilson está no SESC de Ramos. Quem está em Copacabana é aquele parceiro teu, Ezequiel. É um outro amigo dele, está no SESC de Copacabana. E também o esposo da Denise, o Adilton. Está no SESC do centro, né? É um restaurante. No restaurante. Então, assim, foi uma experiência muito tremenda. Sim, exatamente. Quando a gente lança o pedido sincero, que a gente não está vendo outras saídas. A gente não está no estado de conforto. O estado de conforto, ele muitas vezes, ele deixa a gente meio inerte, porque a gente se acomoda. O estado de cômodo, ficar acomodado, muitas vezes a gente fica parado e fica acostumado com as coisas. Fica acostumado com a situação que você está no momento, fica confortável. A vida exige muitas vezes a mudança através dessas coisas. Quando acontece, quando tudo dá errado, acontece os estados de ocultação e a vida exige uma mudança, e a gente precisa ter coragem
para enfrentar as mudanças. Muitas vezes a gente fica com medo de mudar, porque a gente está numa situação onde a gente se sente confortável, a gente tem medo de mudar. Esse medo de mudar deixa a gente paralisado. Não tem evolução sem mudança. Por isso que o Criador, ele lança a gente em estado de ocultação, para exatamente extrair a nossa força e a gente poder lançar uma prece sincera, por correção, por revelação do próprio Criador. Então, esses estados espirituais, eles são importantíssimos para a caminhada espiritual. Assim como trabalhar com a linha da esquerda e da direita da árvore da vida é essencial para chegar no equilíbrio. Então, sempre para a gente chegar em algum ponto, para andar, a gente usa a direita e a esquerda, usa as duas pernas para ir para frente, para evoluir. Então, a gente tem que saber usar todos os instrumentos que o Criador coloca na nossa vida, toda a configuração que Ele planejou para cada ser humano. A gente precisa usar toda a nossa configuração. Nenhuma natureza, cada um de nós tem uma natureza diferente, né, um dos outros. Uns têm atributos mais acentuados numa parte, outros menos, aí tem outra parte. Mas a gente tem que saber trabalhar com a nossa configuração. Tem pessoas, como o Baal HaSulam fala, que tem um desejo de receber tão grande que eles desejam tudo. Aquelas pessoas inquietas, aquelas pessoas que querem sempre conquistar, nunca fica satisfeito com nada, querem crescer, conquistar. Essas pessoas, elas têm um desejo de receber muito grande dentro delas. E o Baal HaSulam diz que quanto maior a vontade de receber, maior essa pessoa pode chegar no grau espiritual. Porque se ele usar esse desejo de receber com a intenção de ser corrigido e doar, ele pode chegar num grau altíssimo. Então, assim, até as naturezas que a princípio, pela moral comum, são pessoas que muitas vezes são mal vistas porque querem muitas coisas, sabem? Querem se expandir, querem a vontade de poder, por exemplo. São Ambiciosas. Se essa natureza for usada de uma forma positiva, elas chegam a um grau muito alto. Porque o desejo dentro dela é muito grande. É um desejo. Uma configuração da própria pessoa, ela está bem dessa forma, claro. Tem naturezas que o desejo de receber é muito grande, que a pessoa fique numa constante inquietação. Ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar num lugar Estagnada. Como um rio, por exemplo. Como tem uma frase que diz que o rio, ninguém fala que o rio, quando ele tem muitas águas, ele transborda, né? Mas ninguém fala sobre as bordas que limitam o rio. Essa é uma frase de Brecht, um grande poeta. Ele fala, ninguém fala das margens que comprimem o rio. Então tem pessoas que não se contentam só com o fluxo atual, mas eles são espremidos pelas margens que a sociedade impõe para elas. É como um rio que tem as margens e ele quer se expandir, mas as margens bloqueiam essa expansão. Então tem naturezas que são dessa forma. Elas são como rios caudalosos que tem margens que exprimem esse rio, mas a natureza dessa pessoa é se expandir por cima disso. Então, o Baal HaSulam diz que todas as naturezas, tudo que o Criador criou, não é para ser destruído, para ser anulado, mas tudo tem que ser usado conforme o objetivo da criação, que é chegar a criação ao Criador, é aproximar o Criador da criação. Então, até essas naturezas, nada deve ser
anulado, destruído. Tudo que o Criador cria tem um objetivo. Então a gente tem que saber trabalhar com a nossa natureza, nossa configuração. Continuando aqui, no entanto, quando os portões da prece estão abertos, o portão das lágrimas e do pranto é irrelevante. Este é o significado do portão das lágrimas estar fechado. Assim, quando não está fechado o portão das lágrimas, precisamente quando todos os demais estão fechados, o portão das lágrimas está aberto. Isso ocorre porque se tem o conselho da prece e da súplica. Vou ler novamente. Este é o significado do portão das lágrimas estar fechado. Assim, quando não está fechado o portão das lágrimas, ele pergunta, precisamente quando todos os demais estão fechados. Quando todos os portões estão fechados, os portões das lágrimas estão abertos. E isso ocorre porque se tem o conselho da prece e da súplica. Ou seja, o portão das lágrimas, ele é o portão mais forte, é o portão que exatamente exprime que a pessoa não tem mais saída alguma, a não ser se derramar em lágrimas. E isso, se derramar em lágrimas, quer dizer que a pessoa está agindo com todo o seu interior, com todo o sentimento interior e lançando ao Criador todo aquele pedido sincero. Este é o significado de a minha alma chorará em segredo. Ou seja, quando se chega em um estado de ocultação, então minha alma chora, porque não se tem outra opção. E este é o significado de tudo o que tua mão conseguir fazer pela tua força, faça-lo. Esse aí termina o artigo. Mas ele diz que quando a gente age com todas as naturezas que o Criador coloca na nossa frente, com todos os portões, quando eles estão abertos. Só que quando todos os portões se fecham, ou seja, a gente não vê outras escapatórias, a gente se vê cercado, o portão das lágrimas está sempre aberto. Então, o portão das lágrimas é a saída para a elevação. Muitas vezes a gente precisa do portão das lágrimas, porque não tem outra saída. O portão das lágrimas significa exatamente que só o Criador pode ajudar. Que a gente não pode mais agir só com a nossa força. Mas o portão das lágrimas é isso, que todos os portões estão fechados, a não ser o portão das lágrimas, como dizem os sábios. Então o portão das lágrimas ele é muito importante. Quando a gente está passando por situações muito difíceis, que a gente vê que não tem saída, o portão das lágrimas é aquela luz no fim do túnel. É a única saída que nós vemos é simbolizado pelo portão das lágrimas. E isso é o que exige a maior força do ser humano. Porque quando o ser humano está acuado, ele vê que todos os portões estão fechados, ele não vê outra saída, ele pode desanimar também, porque as forças se esvaem. Nos estados que exigem mais do ser humano, as forças do ser humano se esvaem, a gente se sente esgotado, um estado do esgotamento da nossa própria natureza. E com isso o portão das lágrimas sempre está aberto. Então esse é o ponto central que esse artigo número 18 ele ensina pra gente. Que sempre, quando tudo está fechado, quando não tem outra saída, o portão das lágrimas é o único portão que sempre vai estar aberto quando todos os portões estão fechados. Ou seja, de outra forma de falar, quando a gente vê que nada no mundo pode ajudar a gente vê que a ajuda do Criador sempre está disponível, nunca cessa. O Criador não está condicionado a mudanças. Tudo no mundo muda. Uma hora alguém pode agir de uma forma com você, outra hora uma forma positiva, outra hora pode agir de uma forma negativa contigo. Você não tem controle sobre as pessoas, você não tem controle sobre as situações que ocorrem na vida. Então, você só depende do Criador, porque o Criador nunca muda. Tudo pode mudar,
as pessoas que te cercam, as pessoas que são amadas por você, elas podem mudar de uma hora para outra e às vezes a gente não vê uma explicação para isso. Então todos os portões do mundo podem se fechar. Uma oportunidade que você vê que é a maior oportunidade que você tem, de uma hora para outra pode tudo ruir e perder as esperanças. Porque o mundo das mudanças é assim. Às vezes a gente está confiante num caminho, está trilhando o caminho confiante, daqui a pouco essa ponte desaba. Então aqui, com outras palavras, também quer dizer que o Criador, ele está sempre disponível, ele não está condicionado a como o mundo está condicionado. Então, o caminho que a gente acha seguro, ele pode ruir. As pessoas que a gente acha que vão estar sempre ali para a gente, podem em um momento da vida não estar mais, mas a luz do Criador e o acesso a ele, o portão das lágrimas, sempre vai estar aberto. Então a gente vê que o Criador, não existe mudança nele. O Criador, ele é um ser que está sempre em ato, na linguagem do Rambam. Não há mudanças no Criador. Ele não vai doar para você, te dar todas as bondades e depois virar as costas para você. O Criador não muda. A luz, ela sempre está condicionada a doar. O que vai mudar são os vasos, ou seja, todos os recipientes, toda a criação. Tudo que é desejo de receber muda. O Criador nunca muda. Nesse que a gente sempre faz, esse desenho, a gente pode ilustrar um pouco disso. A luz que vem de cima, ela nunca vai deixar de vir. Ela sempre vai em direção ao vaso, ao desejo de receber. Somos todos nós. Agora, a natureza do vaso, o que o vaso vai conseguir receber ou não, aí vai depender de nós. Porque os kelim vão sempre estar em constante mudança. Se nós estamos no estado onde esse kelim, esse vaso, ele tá sujo, ele está com impurezas, se ele for enchido de água pura, por exemplo, essa água vai ficar impura. A água vai se sujar, mesmo a água sendo a coisa mais pura que existe. A água que muitas vezes simboliza, né, ou a água que vem de cima, que enche, que preenche. E essas ações do Kelim que dependem de nós. Ou seja, preparar um vaso propício à luz, porque a luz nunca vai deixar de vir. Então, essa é a ação humana para com o Criador. A ação do Criador é sempre doação. A ação do Criador não muda. Os sábios dizem que no Criador não existem sefirot. O que isso quer dizer? Que no Criador não existem discernimentos. Não existem mudanças no Criador. As mudanças só existem na criação. A partir de Ein Sof para baixo, que acontecem as mudanças. Que as coisas são transitórias. As coisas estão em constante movimento. O Criador está acima, até das Sefirot. Porque as Sefirot simbolizam mudanças. São estados de níveis de luz. Cada Sefirá é uma luz e um vaso. Nenhuma Sefirá é só luz. Por isso que elas são mudanças. Quando existe luz e vaso, aí sim é uma criatura. O Criador está acima disso. Então o que a gente tem que ter em mente dentro de nós? Que o Criador, ele não funciona como o ser humano funciona. Porque muitas vezes a gente faz do Criador a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é o que mais existe. Nós damos propriedades antropomórficas para o Criador. Porque o ser humano ele vai entender tudo que é humano. Existe uma dificuldade natural de entender o Criador, porque a natureza do Criador é oposta à nossa. Nós entendemos tudo que é humano. E muitas vezes nós mal interpretamos o Criador, porque nós fazemos do Criador uma imagem humana. Fizemos do Criador um ser humano grande, um ser humano, um super ser humano.
Então ele só é bom naquilo que eu entendo como bom, ele só pode ser misericordioso naquilo que eu entendo como misericórdia, e no que foge do meu entendimento, então ele é mau. É. Então, quando o Criador ele se revela como bondade, como doação, igual a gente está aprendendo aqui, a gente sabe que o Criador ele quer sempre fazer o bem às criaturas. Essa é a natureza de todo pensamento, de tudo que não é desejo de receber. O que está acima do desejo de receber é o desejo de doação. Então a gente sabe que o Criador ele quer fazer o bem a todas as criaturas. Mas nós condicionamos ao Criador a fazer aquilo que para nós seres humanos seria benéfico, na nossa visão humana. Por exemplo, muitas vezes nós queremos que o Criador puna aqueles que discordam de nós. Como se o Criador tivesse um ego como nós temos. Então a gente sente que o Criador sente... O meu ego. É. Como se o Criador tivesse o meu ego. A gente sente que o ego do Criador é ferido quando alguém discorda do que a gente acha certo. Se alguém fala que a Torá está mentindo, por exemplo, o Eterno fica triste. Que, assim, a gente pega a nossa natureza humana e projeta ela. Isso é um ato do nosso próprio ego. Porque o Criador tem que estar próximo de nós. Então, o Criador deve ter uma natureza próxima de nós. E nós só nos sentimos confortáveis com aquilo que nós conhecemos, que nós estamos familiarizados. E o ser humano, ele é familiarizado com o seu próprio ser, com o seu próprio ego. Então é muito mais fácil eu projetar uma imagem de Deus como um super ser humano, que ele vai concordar comigo e discordar do que eu discordo, do que, por exemplo, lançar no portão das lágrimas para que o Criador remova dos meus olhos as ocultações que não permitem eu enxergar além de mim próprio. Ou seja, a gente fomos criados naturalmente para enxergar tudo o que é nosso. Por isso que nós não sentimos o Criador, a nossa natureza é oposta a ele. E é por isso que Baal HaSulam diz que tudo fora do ser humano, para ele, é irreal e vazio. O que significa isso? Por que Baal HaSulam fala isso? Ele fala, tudo para o ser humano que é fora dele é irreal e vazio. Tudo que ele dá significado às coisas, ele dá significado em relação a ele próprio. Então, não quer dizer que o Criador ele tenha um ego, que o Criador, se alguém for lá e confrontar ele vai se sentir ofendido e ele vai querer se vingar como um ser humano se vinga do seu próximo. Quando ele é contrariado, por exemplo, quando a opinião do outro me deixa contra um muro e muitas vezes a pessoa se sente constrangida porque o outro se refutou ela e ela se sente constrangida e o ego dela é ferido e ela simplesmente vai cortar aquela pessoa do caminho dela, porque ela não quer que a ideia que ela tem e que ela interioriza aquela ideia como parte do ego próprio dela, que se alguém ferir aquela ideia que ela tem, aquela crença que ela tem, fere ela. Essa pessoa, ela na verdade, ela tem um ego muito frágil. Porque aquele que se apoia em ideias que, por exemplo, lhe dê um conforto, e uma pessoa vai e refuta aquilo que está tipo que tirando o conforto dela e deixando ela numa posição desconfortável, ela vai sentir um sentimento negativo em relação àquela pessoa. E ela acha que isso acontece com o Criador. O Criador é um super ser humano. Na verdade não é isso. É porque o ser humano, nossa natureza é projetar tudo que é humano em tudo para dar um significado. Mas o nosso objetivo deve ser de superar
o nosso ego. Superar o nosso ego, não matá-lo, porque se a gente matar o ego, nós morremos. Nós não existimos sem o ego. O ego é uma parte profunda de cada ser. Ele é aquela identidade do indivíduo. O que nós precisamos fazer, e o que Bauhaus Solano nos ensina, é trazer um tikkun para o nosso ego, trazer uma correção para o nosso ego, para que ele continue funcionando, só que ele funcione como um desejo de receber para doar, não só um desejo de receber. Então, quando um ser humano está nesse estágio, nesse estado em que o ego dele se torna uma base de doação para receber do Criador e doar as criaturas, ele já não projeta ele mesmo no Criador, mas ele projeta o Criador nele. Isso tem uma diferença enorme. Pode não parecer falando assim, mas tem uma diferença enorme de nós projetarmos a nós mesmos no Criador. Tem uma diferença substancial de nós pegarmos o Criador e projetar em nós. Ou seja, a mudança não vai vir no Criador, mas a mudança vai vir em nós, porque a gente já viu que o Criador não existe mudanças. Pode falar. Que tipos de ações nós podemos tomar, ou conselhos práticos, para a gente trabalhar para melhorar essa questão de superar o nosso ego, superar as dificuldades? O que nós podemos fazer para que possamos, ao momento que recebemos essa luz, possamos, de transformar em Orra Sadia? Os sábios dizem que o resumo da Torá é ama o próximo como a ti mesmo. E Bauhaus Solano diz que esse é o cerne da sabedoria da Kabbalah. A Kabbalah prática, ela é exatamente esse grande mandamento. Então, o que a gente faz em questões práticas para colocar o que o texto está falando na nossa vida, quando nós nos unimos em grupo, nós estamos fazendo uma Kabbalah prática. Quando um indivíduo fortalece o seu próximo na questão de vamos nos corrigir, vamos corrigir o nosso ego e dar força para o seu semelhante para que ele corrija o ego dele e para que ele consiga receber de mim, mas eu não quero doar para ele, eu não quero, por exemplo, fazer um bem para o seu Wellington, por exemplo, para que eu me sinta bem, fazendo bem para ele. Mas a intenção de fazer o bem para ele deve ser, a minha kavaná deve ser para que ele se aproxime do Criador, para que o Criador seja revelado nele e que eu me torne um duto, ou seja, um caminho para a luz do Criador. Então a pessoa ela desvia o processo natural. Tudo que a pessoa recebe, ela recebe para ela. Agora ela vai desviar o seu eu para receber com o objetivo de doar. Então, se eu fizer um bem para o seu Wellington, eu não posso fazer porque minha consciência está pesada, porque eu vou me sentir mal não fazendo o bem para ele. Mas eu devo fazer porque o Criador ele está me dando uma condição para eu ser um recipiente que recebe e flui e doa para ele, sem pensar no retorno. Sem pensar num retorno ou num alívio de consciência. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa para o outro para aliviar a nossa consciência. Porque a gente se sente incomodado com a consciência pesada. Então, não é nem para o outro, então, né? É porque por nós mesmos, no fundo. Um exemplo disso é quando você está no trânsito, tem muita coisa dessa. O cara está dentro do carro, aí chega um mendigo, pede um dinheiro para aquela pessoa, ela dá o dinheiro,
mas não pensando que ele está fazendo o meio, está se livrando daquela pessoa, insistir, continuar insistindo com ele. Aí ele dá para se livrar logo do problema. Exatamente. Isso acontece das formas mais assim, como esse exemplo, que é mais perceptível, até as formas mais sucintas. Existe ali esse desejo de receber para nós mesmos, em tudo que a gente faz pelos outros. Mesmo que seja muito camuflado, muito bem lá no fundo, existe. Então é uma coisa muito difícil porque existe e está lá, é a nossa natureza, é o que faz nos movermos, é isso. Então muitas vezes a gente faz esse bem para aliviar a nossa consciência ou porque me ensinaram que se eu fizer o bem pro próximo, o bem vai voltar para mim. E me ensinaram que se eu fizer um mandamento bom, eu vou receber a recompensa, se eu fizer uma coisa má, eu vou receber uma punição, um castigo. Essa é a lógica das religiões. As religiões funcionam dessa forma. Você evita de fazer o mal porque você não quer sofrer um inferno, não quer sofrer um fogo eterno, seja o que for. É igual aquela máxima, né? Dai-vos e vos será dado. Boa medida, sacudida, recalcada. Aí a pessoa está vou dar porque eu vou receber em dobro. Está fora completamente. Né? Sim, Tá, exatamente. Tá fora. Essa lógica de função das religiões, ela está dentro da razão. Porque a razão, ela dita isso. Eu não vou fazer algo que não me traga benefício. E assim, eu penso assim, a pessoa que precisa de uma religião para fazer o bem para outra é uma pessoa, na minha opinião, muito desprezível. Muito infeliz, cara. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela faz o bem ou ela deixa de fazer o mal porque ela foi ensinada que se ela fazer o mal segundo a religião dela, ela vai sofrer uma punição. Tipo, a religião uma coisa que segura a pessoa para ela não fazer besteira. A pessoa que precisa desse mecanismo na minha opinião, uma pessoa desprezível. Por quê? Porque se não fosse isso, se não fosse a condenação, se não fosse o castigo, a pessoa faria coisas horríveis, porque não ia ter um impedimento para ela. Então, se uma religião é a única coisa que... Se a religião... faz muito isso. A única coisa que segura a pessoa... O cristianismo Também. Essa pessoa precisa de muita correção. Não. Então, Não vai ser nessa que ela vai conseguir. a Kabbalah ensina justamente a gente trabalhar o contrário disso. A Kabbalah, ela funciona acima da razão. Por isso que é tão difícil chegar acima da razão. Porque acima da razão, a pessoa ela quer trabalhar em Lishma, para o seu nome, para o nome do Criador. E Lishma está acima da razão, porque não faz sentido. Então, se não faz sentido, se a gente trabalha dentro da razão, nós nunca vamos fazer. É por isso que a Kabbalah ensina a gente trabalhar a nossa intenção todos os dias. Não fazer uma mitzvah, por exemplo, só porque ela promete uma recompensa, mas fazer ela porque a gente quer revelar o Criador. Ou seja, a gente está indo acima de nós mesmos, acima do nosso vaso. Isso é trabalhar de acordo com a sabedoria da Kabbalah. Então, assim, na prática mesmo, a Kabbalah está em todos os nossos atos. A gente estudar em grupo, ou na nossa vida cotidiana, a gente fazer um bem para o próximo. O Baal HaSulam ensina que mesmo que a gente não tenha algo material, muitas vezes um amigo ele precisa de um conselho, uma ajuda que eleve o seu ânimo, seu estado de ânimo. Ou seja, mesmo quando você não tem nada de material que possa lhe dar, muitas vezes as pessoas estão num nível muito assim decadente,
muito lá embaixo porque lhe falta ânimo. A pessoa precisa de um ânimo. E o ânimo é uma doação. Então, se a gente levantar o ânimo de uma pessoa, já é um ato de doação. Se a gente fizer, não porque está pesando na nossa consciência ajudar ela, mas porque ela precisa, ela necessita de que a gente levante o ânimo daquela pessoa, para que ela possa se recobrar e para que ela possa superar aquela situação da vida dela. Então isso é um ato de Kabbalah prática. Isso é um ato de Kabbalah prática. Quando a gente, por exemplo, alguém refuta a gente numa coisa que a gente acredita muito, naturalmente a gente se sente assim, tem debates que a pessoa sente até raiva do outro, porque o outro tá trazendo coisas que ela não concorda ou é o contrário do que ela acredita. Então, trabalhar acima da razão é você deixar de lado que aquilo é contrário ao que você pensa, mas entender o que aquela pessoa está dizendo, o que aquilo pode agregar, o que aquilo pode trazer para ela e para você, o que aquilo pode trazer para a comunidade, o que aquilo pode ajudar a comunidade, aquela ideia. Porque muitas ideias, muitas coisas são perdidas porque a pessoa não quer mudar, aquilo fere o ego, aquilo vai contra o que ela acredita, então ela simplesmente joga aquilo 3 minutos, joga aquilo para longe dela. Ou seja, ela está agindo pelo seu próprio ego, está agindo para si. Então, ela não está trazendo retificação, ela não está acrescentando conhecimento, ela não está fazendo um tikkun olam, ela não está trazendo revelação do Criador no mundo, ela está dificultando, ela está trazendo ocultação ao mundo agindo dessa forma. Então é por isso que o estudo da sabedoria da Kabbalah é muito importante, porque ajuda a gente a ir acima disso, do que é logicamente aceitável na nossa sociedade. Então é com isso que a gente finaliza a nossa aula de hoje, e na próxima aula, a parte 19, artigo 19, ele vai ser muito importante também para acrescentar, porque ele fala, o título dele, o que significa que o Criador odeia os corpos no trabalho. Então esse artigo ele é muito profundo para a gente. Odeia os corpos. O que significa essa frase? Odeia o quê? O que significa que o Criador odeia os corpos no trabalho? Eu não queria Corpos voltar no trabalho? Corpos no trabalho. O que significa? Porque Quem toda vez assistiu a aula de ontem tem uma ideia. Que é muito importante, porque é muito importante o estudo que o Rodrigo traz, Na sexta-noite, no Shabat, né? No início do Shabat. porque o Haim Luzzatto, um grande cabalista, então muitas coisas que a gente estuda aqui, por exemplo, o Luzzatto é uma base para o Baruch Sulam. O Luzzatto foi um grandíssimo cabalista. E o Luzzatto tem uma grande facilidade. Foi isso que escreveu o caminho de Deus, né? Ele tem um grande dom de escrever em pequenas palavras, em pequenas frases, uma Coisas que viram sabedoria, Resume pra caramba. uma sabedoria imensa. Tremendo. Eu começo a ler assim, só um capítulo que eu leio, eu já fico assim, não vou nem ler mais. Porque só isso aqui já é reflexão A para. mente dele, seu Hélio. Isso aqui já é Vai reflexão lá nos para. Estados Unidos e volta. É uma forma do Luzzatto escrever, de explicar, que está em todos os livros dele. De, em poucas palavras, trazer uma grande sabedoria. Isso é um dom característico do Luzzatto. Até porque ele era muito jovem. Era muito jovem, morreu muito jovem. No jovem, quanto? 34. Geralmente é assim. 34 com essa sabedoria toda. Com 14 anos ele já estava